Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre o livro de Daniel. Já chegamos a Daniel capítulo 8. Daniel vendo uma visão, um carneiro com 2 chifres, que já estudamos historicamente representando Média Pérsia, este reino deles, mas no fim Pérsia tornando-se mais poderoso, mas atacado de um bolde com grande chifre, Alexandre Grande, representando Grécia, que historicamente novamente conquistou, mas também vou dizer, reino foi dividido depois de Alexandre. Ele morreu como homem mais novo, cerca de 33 anos de idade. E o reino foi dividido em 4 partes mais pequenas. Um deles, segundo o nosso mapa, aquela região síria, mas Moabe estudamos a nossa última vez porque pequeno chifre subiu daquele reino, segundo profecia, mas falamos que aquele pequeno chifre ainda não aconteceu, é profecia futura ligado com o fim do tempo, ligado com o anticristo. E entramos a nossa última vez falando um pouco sobre este que vai ser este anticristo que vai chegar no fim do tempo. Tem vários nomes, falamos siriano, falamos mais fio da perdição, que é ligado com Judas Iscariotes, que foi um dos 12 que andavam com Cristo durante reino, não reino, ainda não aconteceu o reino dele, mas aconteceu durante o ministério público dele, aqui na Terra. Ok, profecia. Vou dizer, o fim do mandamento é amor. Eu não quero esquecer disto. Também a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, ciência incha, mas amor edifica. Porque eu estava a falar, conversando com alguns alunos num estudo outro dia, alguns entre aquele grupo foram destas igrejas de profecia. E eu disse mais, apóstolos e profetas são ligados com o início da igreja, mas durante a era da igreja primitiva, que é verdade. Mas eles querem defender um deles chamado apóstolo. Mas cuidado com isto. Quando ele introduziu ele a mim pela primeira vez, ele já ouviu coisa de mim, eu não conversei com ele primeira vez. Ele diz, eu sou apóstolo verdadeiro. Cuidado. Tu realmente és apóstolo verdadeiro? Eu penso que não. Segundo a Bíblia. Cuidado. Não, Marco não está. Não, cuidado. O fim do mandamento é amor, ciência. Vamos conversar um pouco. Porque, lindo, e estudamos isto naquela última noite, que eu ensinei com eles. E entramos 1 Coríntios capítulo 12. Achamos este dom de profecia. Mas eu disse, mas profecia durante esta era agora é mais ligado com ensinar e pregar a palavra. Mas estes que são ligados com aquela doutrina, quero negar isto. Rapidamente. Não pode ser isto. É profecia e eu sou profeta. Mas, cuidado. Lembra-te, o que é verdade do profeta do Velho Testamento, ele, profeta verdadeiro, ele não profetizou de uma maneira falsa. Mas, por chegar a 1 Coríntios 12, achamos sim, profetas, não profetas, profecia. Profeta é achado lá também, mais ligado com Deus colocou, a Bíblia diz, na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, fundação, segundo Efésios capítulo 2. Segundo o nosso ensinamento.
Mas vou dizer, por entrar, 1 Coríntios 13, versículo 9, Paulo disse, profetizamos em parte. Interessante. O que significa profetizar em parte? Eu usei exemplo de Mateus 28, versículo 10. Eu estava a falar com outro amigo no telefone, pode ser mês atrás, não sei exatamente, sobre Mateus 28, versículo 10. Jesus mandou os apóstolos para ir a Galileia, dizendo, lá vai ver-me. Mas, ok. E também, algumas vezes, vamos chegar às conclusões na Bíblia. Eu posso ficar muito firme com salvação, também segurança eterna, também batismo. Mas também outras coisas de profecia. Eu tenho firme crença. Segunda vinda, o reino milenar de Cristo. Também 52 eventos, este anticristo que há de aparecer. Mas isso não é testemunho de Jesus, que é espírito de profecia. Mas simplesmente estou a tentar mostrar a outras coisas. Eu posso dar uma palavra mais certa, mas não exatamente. E vou dizer muitas coisas além do meu conhecimento. É razão há diferentes crenças e ensinamentos e denominações. Mas a Bíblia diz, profetizamos em parte. Paulo, por dizer isto, está a mostrar, não esta profecia do Velho Testamento. É diferente. Explica isto a mim. Então, simplesmente quero te entender o perspectivo deste professor. Eu vou dar-te profecia do respeito de pregar ou ensinar. Mas eu sempre estou a dizer, eu sou estudante, vou apresentar algumas coisas da Bíblia com humildade do coração. Isso não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre Jesus. E eu penso que Jesus é muito triste assim agora, porque há muitas lutas das igrejas e cristãos carnais querendo exaltar eles próprios. Cuidado! Mas vamos tentar exaltar Cristo juntos. Eu não tenho problema com isto, mas eu estou a dar isto como introdução, não porque estou a tentar justificar Marco, não. Estamos a entrar assuntos neste capítulo de Daniel 8 que são complicados. Alguns fáceis para entender, mas como vai achar como esta figura atrás de mim, como um ensinamento que eu penso que é verdadeiro segundo a Bíblia, mas também há coisas além do nosso entendimento claro agora. Então, profetizamos em parte. O que significa? Significa o melhor profeta que existe já chegou. E eu não vou melhorar sobre a palavra dele. Por dizer profecia, não estou a dizer dar conselho, que é sabedoria, aplicando bem a palavra de Deus, mas há uma diferença entre profecia e sabedoria. E Deus opera diferentemente. Pode ser também, pastor deve ter dom de sabedoria. E também pode ser profecia, porque ele deve ser pronto para ensinar e pregar. Mas vamos entrar coisas também além do nosso entendimento. A idade dos profetas já acabou, mas a Bíblia diz profetas foram até João, mas aquela profeta ficou durante que era primitiva da igreja, sim. Mas o profeta melhor que chegou é Jesus, também chamado profeta. Não vou negar isto, ele foi também Deus manifestado em carne, Filho de Deus. Eu não vou mentir, ambos. Mas por ser profeta, ele teve entendimento mais profundo do que qualquer outro homem. Devemos aprender dele. Então, estou a dizer isto em introdução para nossa lição para hoje. Vamos abrir
as nossas Bíblias, Daniel capítulo 8. Eu li última vez versículo 9 a 14, acabamos no meio de versículo 11. Eu normalmente não gosto de acabar no meio de um versículo, mas aconteceu esta última vez, porque a última parte daquele versículo foi mais complicado. O que quero fazer? Eu vou ler toda esta passagem novamente e vamos continuar no meio daquele versículo 11. Então, Daniel capítulo 8, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, um daqueles reinos que saíram de Grécia, Alexandria. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa, que eu disse é Israel, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E vai criar batalha mais terrível que vai alcançar ao céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Quem é pesado é estes gentios, estes reinos aqui na terra, mas com a segunda vinda, anticristo vai ser pesado. Mas não está a falar sobre isto aqui. Esta vitória do anticristo, mas pisando os gentios também, procurando, perseguindo os judeus. Versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, onde paramos. Eu disse, apostolamente Miguel, eu li outra passagem neste mesmo capítulo, dizendo apostolamente Jesus. Eu não sei exatamente, mas se quer me dizer ou dar a minha tentativa melhor, provavelmente vou ficar com Jesus, mas é complicado, hein? Profetizamos em parte. Eu vou profetizar hoje. Vou dizer, eu vou profetizar em parte. Cuidado. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. 13. Depois, houve um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Mas cuidado, Senhor Adventista, cuidado, Senhor Testemunho de Jeová, eles ambos construíram uma base da doutrina da igreja dela com Daniel capítulo 8, versículo 14. E ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok, então, fique comigo, vamos estudar um pouco. Hein? Mas neste versículo 11 já lemos, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Eu falei sobre isto, Jesus ou Miguel, mas também e se engrandeceu. Engrandeceu, está a falar sobre este anticristo, este pequeno chifre. Engrandeceu. Vamos ler Daniel capítulo 11 e versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade. Lembra-te, feroz e terrível, mas outro semblante terrível, mas não estou a citar exatamente características dele. E este rei fará conforme a sua vontade.
Lembra-te, Jesus, quando ele chegou aqui, tudo o que ele fez foi confirmado do Pai. Com o batismo dele, é o meu amado. Mas, como jovem no templo, com 12 anos de idade, ele disse nessa mesma fazer negócio do meu pai. A Maria não entendeu, nem José. Então, mas por chegar a batismo, Deus falou do céu. Monte de transfiguração, Deus Pai, ele confirmou, isso é meu filho amado, ouve ele. Ele falou com Pedro. Mas também, João capítulo 12, antes de morrer na cruz, o Pai falou com Jesus do céu, dando testemunho, confirmando que Jesus foi autêntico. João capítulo 5, versículo 43, já limos muitas vezes, mas outro vai chegar não no nome do Pai, mas no seu próprio nome. Está a ver a diferença? Quem vai chegar em seu próprio nome é o anticristo, fazendo conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ok? Está a dizer, ele vai chegar aqui, mas vamos explicar a razão. O fim está a chegar quando ele chega aqui. Vou dizer isto. Mas vamos ler também 2 Tessalonicenses capítulo 2. Cuidado com dons, hein? Pessoas que estão a procurar nestes dias. Vou ler uma outra. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vou ler versículo 9 em primeiro lugar, porque, como eu disse, muitos estão a procurar milagres hoje. Muitos que não podem explicar bem salvação. Eu não estou a condenar, não estou a dizer que são perdidos, mas estou a dizer, para muitos é mais importante receber milagre ou cura num dia do que ser salvo. Ou por falar com eles, eu quero te evangelizar-me, eu não tenho salvação, senão vou conseguir explicar. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, falando sobre este fio da perdição, aparência de novo de Judas Iscariotes, de uma forma. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Mas ele vai usar milagre para enganar. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Deus não quer. Paulo não queria nos ser enganado. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lembra-te? Primeiro 3 anos e meio de tribulação, homem do pecado, ele vai morrer, ressuscitando, filho da perdição. Número 4. O qual se apoia e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo para ser Deus. Ele vai entrar neste templo. Então, ele assentará como Deus no templo, querendo para ser Deus, porque ele quer ser adorado. É como Isaías 14, 13. Ele queria exaltar o trono dele acima do trono de Deus. Isso é o diabo. Então, mas ele vai ser destruído no fim. Mas ainda não aconteceu. Mas vamos voltar, Daniel, capítulo 8, este versículo 11. A Bíblia diz, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército,
que era, por isso é Jesus ou Miguel, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Qual é este sacrifício contínuo? É sacrifícios dados aos judeus, que eles foram mandados para fazer todos os dias, continuamente, para o serviço do templo não acabar. Então, vai dizer, Marco, isso é muito interessante. Está a ser realizado hoje? Não. Os judeus não têm templo hoje. Eles não têm lugar de sacrifício, o holocausto deles. É a tristeza do judeu. Ele sabe bem que Moisés comunicou no Monte Sinai depois daquela saída maravilhosa de Egito. Eles chegaram lá. E também Deus apareceu a Moisés. Eu estava no sol hoje. O meu rosto está a brilhar um pouco hoje. Mas eu não sou Moisés. Também não estou a brilhar como Moisés, porque quando ele brilhou, eles não conseguiram olhar ao rosto dele. Eu estou a ter, mas algumas vezes é necessário querer rir. Entre algumas vezes, muitas batalhas, quero te também conhecer o meu coração. Amém. Então, mas não fica ofendido comigo. Vou falar abertamente e honestamente contigo. Amém. Não há nenhum problema. Mas simplesmente eles sabiam, Deus falou com Moisés. Temos a verdade no nosso país. Somos povo de Deus. Eles têm grande história para ficar firme na fé deles. Eles querem defender. Eu sou judeu verdadeiro. Quero ofender o judeu? Mas onde está o teu templo hoje? Por que Deus rejeitou-te? O que está a acontecer com este Deus verdadeiro que está a reivindicar ser Deus mais grande que o teu Deus? Onde ele está? Mas falando isto como judeu, ele não vai conseguir responder porque ele não tem lugar. Eu penso que uma parte vai ser tratada. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 27. Já estudamos isto. 70 semanas de Daniel, cada semana sendo uma semana de anos. Eu sei, muitas vezes na Bíblia, dias, já estudamos isto, dias em profecia são ligados com anos. Já estudamos isto. Então, desta forma, eu penso que com Daniel capítulo 9, aqueles dias são ligados com anos. Foi profecia dada a Daniel por 70 semanas, também por olhar a cruz e outros daquela profecia, Daniel 9 e 26, já achamos a maioria cumprida. Mas o que fica esta última semana? Vamos ler alguma detalhe sobre esta última semana. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, esta última semana de anos, 7 anos, mas ele vai fazer aliança. Quem vai? Não, é este anticristo, mas homem do pecado. Desculpa. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a aça dos abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Para fazer isto, é necessário acabar aquele sacrifício que ainda não iniciou novamente. Os judeus ficam sem templo até este dia, desde provavelmente 70 DC, quando Tito de Roma, general
do exército de Roma conquistou Jerusalém. Mas vou dizer uma coisa. Jesus cumpriu aquela lei quando ele morreu na cruz. Mas há algumas coisas ligadas com os judeus que parecem ser uma parte daquela lei, mas por seguir fielmente. Vamos ler Êxodo capítulo 19. Hein? Êxodo 19, vou ler versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falaras aos filhos de Israel. Mas por seguir diligentemente Deus, seriam abençoados dele. Mas eles não conseguiram isto. Eles crucificaram o Salvador deles. Mas parece que algumas destas coisas ficam. Mas vamos ler Hebreus capítulo 8. Não estou a tentar dar-te a minha opinião. Hein? Falamos sobre isto com o nosso ensinamento sobre o livro de Hebreus. E eu mencionei naquela altura. Vai ser nova aliança. Hebreus capítulo 8, feito com a casa de Israel e a casa de Judá. Vamos ler. Pode ser versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e elas me serão por povo. Ok, mas isso vai acontecer com o país de Israel, com a segunda vinda. Mas com a casa de Israel e também, não está a mostrar esta distinção neste. Mas eu pensava que disse isto. Fique comigo um pouco, hein? Mas ele vai fazer com casa de Israel também casa de Judá. Sim, é versículo 8, desculpa. Eis que virá o dia, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei nova aliança. O que está a fazer, Marco? Não, estou a profetizar. Estou a dar-te profecia. Mas estou a profetizar em parte. Porque há algumas coisas complicadas para entender exatamente. Vamos ler este versículo 13, neste mesmo capítulo. Eu penso que Paulo é autor deste livro. Ele morreu antes de Tito, ele morreu depois da crucificação. Depois de Jesus cumprir a lei mosaica. Mas o que ele disse? Versículo 13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Perto está de acabar? Não foi cumprido completamente com Cristo? Por ser aspectos ligados com Israel. É complicado. Eu estou a profetizar em parte. Está a ver? Mas podemos aprender algumas coisas. Depois da morte de Cristo, aqueles sacrifícios não acabaram. Também, mas anticristo vai fazer a aliança com Israel, vai pensar no nosso Messias. Não estou a dizer que exatamente estas estão o que Paulo está a referir aqui, mas não vou negar esta possibilidade, mas com certeza eles não são esta nova aliança, por ser transformado para a nova aliança. Como eu disse, eu não sei. Estou a profetizar em parte. Isso é o significado daquela dom de profecia. Senhor, que quer mandar, eu sou profeta. Cuidado!
Tu não és profeta. Eu sou servo. Eu sou estudante. Cuidado. Estes que andam orgulhosamente, é mim. Eu conheço, não estou a viver a minha vida acima de pecado. Cuidado. Não está a servir como João Batista. Tem casa, tem esposa, tem algumas condições de conforto em casa. Não está a viver como João Batista, o melhor que nasceu entre mulheres. Mas não Jesus, mas da semente de Adão. Eu não estou a tentar criticar muito. Mas vamos tentar aprender mais sobre Jesus. Está a ver? Então, simplesmente quero te entender. Esta aliança vai ser quebrada, vai ser um início. Penso que vai ser ligado com o país de Israel, que já voltou à terra desde 1948. Ele está lá. Este homem do pecado podia entrar com aliança de paz, com aliança falsa, mas eles vão pensar, vamos, mas ele vai morrer no meio daquela aliança de 7 anos, e no fim, ou no meio daqueles 7 anos, ele vai morrer, mas vai ressuscitar filho da perdição, e ele vai iniciar a perseguir os judeus, tirando aquele sacrifício diário contínuo. Então, ele vai começar a perseguir os judeus, por ser outros que estão a ajudar, oferecendo homens ou humanos como holocausto. É isto, sendo degolado. Então, cuidado com isto. Ok, vamos continuar. Então, eu vou ler um pouco da minha nota. Não quero passar mais tempo aqui, mas ainda não progredimos muito. Então, este é o meio de celebração, onde este sacrifício é cortado. Israel terá serviço na celebração com o templo do Velho Testamento feito e tirado pelo Anticristo. Vai ter outro templo com serviço também no milênio, que vai ser feito de Jesus com a volta dele. Mas isso é outro ensinamento. Já falamos muito sobre isto. Mas, então, depois de 3 anos e meio, meia da semana de Daniel 9, versículo 27, o Anticristo faz com que o sacrifício cesse. Abominação da desolação é chamado isto. O Anticristo entra no templo e senta-se e declara-se Deus. É necessário o templo ser reconstruído para isto acontecer. Ok, então, se os judeus tiverão outra possibilidade também de receber Cristo depois da crucificação, isso é outra coisa, outra razão. Eu disse, não entendo exatamente, completamente, Hebreus 8, versículo 13. Novamente, estou a profetizar, em parte. Ok, então, mas se os judeus tivessem recebido Cristo naquela altura, não haveria era da igreja e a tribulação teria acontecido naquele tempo de uma forma. Eu não sei exatamente. Entramos em alguns detalhes complicados. Mas eu penso que podia acontecer como isto, mas Deus sabia que não aconteceria. Eu penso que é isto. Mas Deus sabe o que vai acontecer no fim. Há figuras da igreja no Velho Testamento. Então, podemos entender que ele sabe que não seria recebido como esta forma, mas também João Batista, quando ele pregou, ele estava introduzindo Jesus, Cordeiro de Deus, reconhecendo de uma forma, por isso não entendia exatamente, sacrifício. Cordeiro de Deus, é ligado com Páscoa. Mas, do outro aspecto,
na prisão, ele estava a esperar reino. Mas também, ele disse, ele foi amigo do noivo. Não uma parte do casamento, mas complicações. Mas levita, ele pode ser judeu. E se ele pensava que Israel vai casar com Cristo, não estou a dizer isto como ensinamento, simplesmente se foi perspectiva dele, mas levitas não foram considerados parte de Israel porque Deus comprou aquela tribo para formar sacerdócio deles. Algumas complicações. Eu não simplesmente estou a tentar dizer, estou a profetizar em parte, mas algumas partes são claras também. Vou continuar um pouco. Continuando lendo, mas eles pensarão que Anticristo é o seu Salvador, vai acontecer, mas o Anticristo está no templo que não existe agora, mas vamos ler Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, quero ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele nele adoram. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, está aqui na terra, e pisará a cidade santa por 42 meses, último meio de tribulação. Então, mas simplesmente, é o templo aqui na terra, achamos em Apocalipse capítulo 11. Já falamos sobre isso outra vez, mas estou a tentar lembrar-te. Mas vamos ler também Mateus 24. Grande capítulo, mas pode ser aplicação devocional para crentes, sim. Mas é para os judeus na tribulação. Cuidado se quer ler este capítulo aplicando doutrina aqui para crente. Não é intencionado, direcionado à idade da igreja. Jesus falando, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas este fim é a segunda vinda, fim da idade, este último dia, mas ligado também com o fim de toda oração, pessoas são mandadas para perseverar até o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Abominação de desolação é quando este filho da perdição ressuscitado vai entrar, mas tirando aquele sacrifício contínuo e também mandando ser louvado. E ele vai entrar com mais programa dele. Vamos ler neste mesmo capítulo, versículo 21. Jesus falando, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ok, simplesmente Jesus falando. Também vou dizer isto, isso aconteceu depois deste Antíoco Epífano. Ou pode ser Epifânio. Então, não é possível aquela parte ser ligada com esta abominação de desolação. Ok. Também, por ler este 21, este grande aflição, mas esta destruição de Roma em 70 DC de Tito, não é o desastre maior do mundo desde a criação que aconteceu? Cuidado, Cuidado.
Versículo 12. Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Mas ele vai ter exército aqui também, mas ele vai ter tempo determinado. Vamos ler. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e versículo 12. A Bíblia diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Está a ver? Quando ele é lançado de céu para aqui na terra, ele vai reconhecer, não tenho muito tempo. Então, mas ele vai andar com furor, segundo a vontade dele. Já falamos muito sobre isto. Vamos voltar, Daniel, capítulo 8. Ainda só acabar esta passagem. Daniel, capítulo 8, novamente, e vou continuar com este versículo 13. Depois houve um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, até quanto durará a visão do sacrifício contínuo? Já falamos sobre este sacrifício contínuo, também com o templo, e da transgressão assoladora, mas este é anticristo entrando no templo, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ok, perguntas, mas eu quero falar simplesmente um pouco sobre este sacrifício contínuo, porque é muito chave para dar-nos o contexto desta profecia do respeito de período de tempo, ou períodos, ou a maneira para considerar período de tempo desta profecia. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29, quero ler versículo 38 e 39. A Bíblia diz: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar dos cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Está a dizer, cada dia, continuamente, sacrifício contínuo. Eles foram mandados para fazer isto diariamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Este sacrifício contínuo foi ligado com dias. Manhã, tarde. Todos os dias, continuamente. Então, vamos ler Daniel capítulo 8, novamente. Vou ler novamente 13, mas vou ler também com 14. Depois houve um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu penso que é muito claro. Está a dar referência a dias, tarde e manhã. É exatamente, tarde e manhã é exatamente a mesma forma em que dia foi definido em Gênesis capítulo 1. Então, mas não estou aqui para forçar-te a aceitar este ensinamento. Quero ajudar-te. Mas se quer ir atrás, vou dizer, guardando, não, este 2.300 tardes e manhãs são anos.
Eu penso que é muito complicado dizer isto. Ok. Mas a transgressão assoladora é a abominação de desolação no meio da tribulação. Vou dizer também, o exército é derrubado com a segunda vinda. Ok, então, versículo 14. Segundo a nossa figura aqui. Mas eu já mencionei dias de 24 horas, 12 à tarde, 12 da manhã. Eu vou ler uma nota de regra que diz: aqui somos informados que os sacrifícios vão parar e o templo de Deus será pisado por gentios por 2.300 dias e depois o santuário será purificado. Este é um versículo-chave no ensinamento dos adventistas do sétimo dia e testemunhos de Jeová. A propósito, ambos grupos vêm de uma raiz comum. Eles ambos, eu sei, eles ambos predizeram que Jesus voltaria e fisicamente isto não aconteceu. Ambos foram achados errados, mas eu sei, adventista vai dizer, não, isso foi William Miller, antes de Ellen White. Ok, mas eu vou falar um pouco sobre isso, ok? Fique calmo. Mas quando ele não chegou, então, mas no caso de Testemunho de Jeová, eles mudaram o ensinamento e dizem, ele já veio espiritualmente. No respecto dos adventistas, eles dizem, mas não. Este dia aconteceu, mas ele entrou este assunto chamado investigativo, julgamento investigativo, que não é doutrina da Bíblia. Eles... cuidado. Vamos ler Hebreus capítulo 9, que Paulo escreveu 2000 anos atrás, acerca de Hebreus capítulo 9, versículo 24. Fique comigo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura da verdadeiro. Este santuário aqui na terra foi figura do céu, segundo Moisés foi mandado para criar aquele templo, segundo o exemplo. Mas, porém, no mesmo céu, para agora, comparecer por nós perante a face de Deus. Paulo escrevendo 2000 anos atrás, ele dizia, ele está lá agora. Mas onde estava Jesus? A destra de Deus. Onde estava Deus? Lembra-te, Moisés foi mandado para fazer aquele templo para os judeus, segundo o exemplo que ele viu na montanha, que é uma figura dos céus. Lembra-te, já falamos muitas vezes. Templo de ouro construído aqui na terra como cruz. Primeiro céu, Aras. Segundo céu, universo. Terceiro céu, acima de tudo, mas entre segundo céu e terceiro céu, água. Porque estamos viver agora dentro do que a Bíblia diz é expansão. Mas no templo judaico, achamos posso dizer, primeiro céu, lugar de sacrifício, fora do templo. Também segundo céu, ligado com um lugar chamado santo, no templo deles. Uma cortina que liga com aquela água de separação, mas também por passar da cortina, entramos presença de Deus. Ok. Esta presença de Deus é o lugar dele, mas que é combinado, segundo exemplos mostraram a Moisés, como o terceiro céu. Marco, qual é esta cortina? Paulo chamou espelho e enigma. Também, mar de vidro. Também, face de abismo gelado. Ok?
manejando bem escritura com escritura, para chegar à conclusão o que é verdadeiro, segundo a Bíblia. Então, simplesmente quero te entender, Paulo escrevendo, Cristo agora está lá. Qual é este purificação, julgamento investigativo que não aconteceu no meio do século XIX? Não é doutrina bíblica. Por que que Deus precisa de mais? Pode ser ele já expulsou o diabo, ah? Cuidado com isto. Mas vamos examinar isto um pouco então. Vou continuar lendo esta citação de regra. Essencialmente, elas fazem destes dias aos anos e brincam com os números numa tentativa de chegar a uma data da vinda de Deus. Este versículo é a razão principal pelo qual ambos grupos têm colocado datas para a vinda de Deus. De fato, elas estavam decepcionadas e tristes, porque Deus não voltou segundo as suas previsões e a passagem não tem nada a ver com as suas interpretações particulares. Ok, fim daquela citação de regra. Vou dizer, eu escrevi Profecia de Daniel 8, versículo 14. 2 alternativos, mas um dia como um ano, um dia como 24 horas, de tarde e de manhã, 12 e 12. Vou dizer, este número 1 é falso, ok? Mas, provavelmente, eu penso que, do respeito de William Miller, que foi batista, naquele século XIX, pode ser, sim, 19, mas elas ligaram o início deste 2.300 dias como anos, que quer dizer 2.300 anos, elas ligam o início pouco antes deste 450 AC. Pode ser, eu penso que é ligado com o decreto para reconstruir Jerusalém, 457 DC. Eu escrevo isto simplesmente para dar-te entendimento, não para dar-te data exata, segundo o ensinamento delas, não. Mas é quase, também Testemunho de Jeová entrou mais tarde. Então, mas este início, eu escrevi aqui 450 AC até 400 AC, até 1850 DC até 1900 DC, em que elas predizeram, Jesus vai voltar fisicamente. Ambos daquelas. Eu sei, adventistas vão negar, dizendo que William Miller era falso, mas Helena White, mas ela falou a verdade. Cuidado, eles estavam juntos antes daquela profecia falhar. E eu não estou a falar sobre profecia do respeito de profetizando em par. Algumas vezes é só provar coisas são erradas. Mas por considerar um dia como 24 horas, já limos essa do 29, mas então sabemos que toda a duração é 2.050 e 20 dias em total. Ok, mas período 3 anos e meio dividido, 7 anos dividido em 2, 3 anos e meio, 3 anos e meio. No meio deste tempo, esta abominação de desolação que já limos, mas também o diabo lançado na terra, quando ele entra, este filho do homem, este homem do pecado, que vai ressuscitar filho da perdição, vai ser habitado do diabo. Apocalipse 12, versículo 6, ele está aqui na terra, mas então achamos esta profecia de 2.300 dias
Mas, por dizer sacrifício contínuo, há dois ensinamentos diferentes. Eu não consegui chegar à conclusão. Mas, este 8, versículo 14, mas vou dizer, versículo 13, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Mas transgressão assoladora é tempo quando o anticristo está a perseguir os judeus como fio de perdição. Mas, então, este sacrifício contínuo é contado do início deste tempo, quando os sacrifícios começam, ou quando eles são tirados. Eles há dois ensinamentos diferentes. E alguns vão iniciar este 2300 dia do início, acabando um pouco antes deste 2050, 520 dias. Mas outros vão começar a contar no meio da tribulação, quando este anticristo vai aparecer, mas tirando aquele sacrifício contínuo. Mas também achamos outros dias, vamos tentar entrar isto, não vou acabar com o nosso ensinamento hoje, simplesmente vamos entrar acabando isto na nossa próxima vez. Mas outras referências em Daniel capítulo 12 sobre coisas que vão acontecer como a segunda vinda. Mas como o fim da tribulação, como a segunda vinda mesma, como o julgamento das nações. Mas vou dizer, purificação do templo, vou dizer também reconstrução, mas não, a Bíblia não fala exatamente deste reconstrução do templo, mas achamos templo milenar em Ezequiel 48, que vai acontecer, simplesmente não posso dizer que é exatamente ligado com esta profecia. Profetizamos em parte. Então, mas outros dias que vão entrar com a segunda vinda. Então, eu vou entrar com mais detalhe explicando estes assuntos como a nossa próxima vez, mas queria dar-te orientação desta figura antes de acabar a nossa lição de hoje. Mas já passei tempo um pouco, vou encorajar-te para considerar estas coisas e vamos falar um pouco mais como a nossa próxima vez. Então, vou dizer, até cada vez pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.